Estamos vendo turbinas eólicas surgindo em todos os lugares nos últimos anos, inclusive aqui no Brasil, e principalmente no Nordeste do país, embora sejam principalmente instalações em grande escala. Já quando estamos falando sobre geração de energia doméstica, a energia solar tem sido a tecnologia mais utilizada até o momento. Mas e se pudéssemos reduzir as turbinas eólicas e instalá-las em nossos telhados? O que aconteceria se pudéssemos instalar uma parede dessas turbinas nos nossos quintais? Em teoria, parece uma boa diversificar nossa geração de energia residencial. Mas será que realmente faz sentido instalar microturbinas eólicas em nossas casas, ao invés de apenas instalar painéis solares? Nesse vídeo, vamos ver se podemos chegar a uma decisão sobre isso. Meu nome é Felipe Santos e bem-vindo ao Venda Mais Solar. Trabalho com energia solar há pouco mais de 4 anos, mas sempre fui fascinado por turbinas eólicas. No entanto, hoje sabemos que não faz sentido algum a instalação desses equipamentos em residências, por uma série de fatores. Mas quem não gostaria de poder diversificar suas fontes de energia para ter mais uma opção de produção e independência? Por exemplo, sua turbina eólica poderia gerar energia no meio da noite, quando seus painéis solares não estão funcionando, e com certeza seria um bom complemento. E muitas vezes recebo comentários perguntando sobre a instalação de turbinas eólicas em casas e o porquê de não utilizarmos elas com mais frequência. Ao olhar para tecnologias renováveis disponíveis para utilização sem emissões de carbono, a utilização do vento está ganhando popularidade em todo o mundo. Esse aumento se deve em parte à queda dos preços. De 2019 a 2020, a eletricidade gerada pelo vento foi incrementada em 210 terawatt-hora, o que representa um aumento de 11% de capacidade em apenas 2 anos. Se tirarmos a energia hidrelétrica de cena, a energia eólica se torna a fonte de energia renovável mais utilizada em todo o mundo, gerando 1.224 terawatt-hora de energia limpa todos os anos. Porém, isso é quase completamente em grande escala. Quando se trata de custo de eletricidade, os valores da eólica e solar vêm caindo nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo, tornando a eólica cada vez mais competitiva com outras fontes. De acordo com o relatório Custo da Geração de Energia Elétrica do Brasil em 2023, da empresa de pesquisas energética EPE, o custo da energia eólica instalada em terra é de R$ 212 por megawatt-hora, enquanto o custo da energia solar fotovoltaica é de 280. Esses custos são para projetos de grande escala, com capacidade instalada superior a 10 megawatts. Em comparação com o custo da energia elétrica no Brasil, que é de R$ 498, as energias renováveis são opções mais baratas. Ou seja, a energia eólica é bastante competitiva quando se trata de grandes projetos. Mas ao contrário do vento, a energia solar tem sido amplamente utilizada em instalações de pequena escala, como residências, por exemplo. Então, a pergunta óbvia é: por que não reduzir as turbinas eólicas para que também possamos usar em nossas residências? Existem várias empresas tentando fazer isso acontecer, mas antes de chegar nesse ponto, vamos dar uma olhada no básico de como as turbinas eólicas convencionais funcionam, o que ilustra muito bem os desafios para podermos utilizar em nossas residências. Normalmente, as turbinas eólicas têm rotores com enormes pás, geralmente maiores que 50 metros. O truque aqui é que quanto maiores as pás do rotor, mais energia a turbina pode gerar a partir da mesma velocidade do vento. Isso significa que uma turbina de pequeno porte vai gerar muito menos energia do que uma turbina em grande escala. À medida que as pás giram, a energia cinética capturada também irá girar o rotor das turbinas, que gerará a eletricidade. Em turbinas eólicas de grande porte que estão gerando energia na escala de megawatts, existe um mecanismo de controle de inclinação na parte frontal que ajusta o ângulo das pás para coletar mais energia. Em seguida, dentro da nacelle, que é aquela parte principal que fica no topo das torres, existe uma caixa de engrenagem, que converte a rotação de baixa velocidade das pás em uma velocidade mais alta, para acionar o gerador com eficiência. Nesse sistema também há freios por razões de segurança, um anemômetro para medir a velocidade do vento e um sistema de controle de direção controlam a direção horizontal da turbina. Todos esses sistemas trabalham juntos para otimizar o desempenho e evitar que a turbina se destrua. É um monte de peças móveis, e isso é em grande escala. Mas então como os modelos residenciais se saem? Microturbinas eólicas normalmente produzem entre 400 e 500 watts, mas podem ir até 20.000 watts,
dependendo da aplicação. Suas lâminas geralmente têm entre 1,5 e 3,5 metros de diâmetro e são feitas de materiais sintéticos, como polímeros reforçados com fibra de carbono, para torná-las fortes e leves. Enquanto as turbinas eólicas de grande escala possuem sistemas de orientação ativos e controles eletrônicos de inclinação das pás, as pequenas turbinas eólicas utilizam sistemas totalmente passivos e mecânicos, e muitas vezes até mesmo nenhum controle de inclinação ou orientação. Eles são muito mais simplificados, mas ainda possuem partes móveis. Os geradores eólicos são classificados em 3 tipos, independentemente de serem de grande ou pequeno porte. As turbinas de eixo horizontal são o tipo mais comum e provavelmente são o que você imagina quando se trata de energia eólica. Eles operam horizontalmente, girando no topo da torre para que as pás fiquem voltadas para o vento. Outro tipo são as turbinas de eixo vertical, que são perpendiculares ao solo e podem ser acionadas pelo vento vindo de qualquer direção, mesmo de cima para baixo. Há turbinas eólicas de estado sólido, sem partes móveis, que ainda são menos comuns hoje em dia. E de maneira geral, pequenas turbinas eólicas soam como uma ótima opção para gerar energia limpa para a sua casa. Assim como adicionar painéis solares, você pode vender o excesso de geração de energia para a concessionária, gerando créditos para serem utilizados posteriormente. A instalação também pode te ajudar a se tornar mais independente da concessionária, dependendo do tipo de inversor e da instalação de baterias, por exemplo. Mas é claro que tudo isso trará um custo maior para a sua instalação. Em última análise, as razões motivadoras para instalar turbinas eólicas em sua casa não são diferentes de adicionar painéis solares. Gere sua própria energia, reduza sua dependência e evite os problemas dos aumentos de preço da energia ao longo do tempo. No entanto, existem várias contas que temos que considerar. Primeiro, o vento não sopra o tempo todo, então as microturbinas eólicas operam em torno de 30% a 40% de sua capacidade total. Se as turbinas forem instaladas em um telhado, elas podem vibrar, resultando em ruídos e possíveis problemas estruturais. Esse ruído proveniente das pás, mesmo em pequenas turbinas eólicas, podem ser bastante incômodo, estando na faixa de 50 a 60 decibéis, algo parecido com uma lavanderia, com uma máquina de lavar roupas ligada. Tudo isso está relacionado às partes móveis desses equipamentos. Também temos que considerar a altura de instalação. Para que funcione corretamente, a altura média recomendada de uma pequena turbina eólica é de 20 metros, o que pode ser bem alto em algumas situações. Muitas vezes pode ser afetado por prédios próximos ou árvores que atrapalham o caminho suave do vento. Além disso, muitas áreas habitacionais não permitem a construção de estruturas tão altas. A energia eólica faz muito mais sentido em locais mais rurais, onde nenhum desses pontos é um problema. O fluxo de vento instável pode causar turbulência, estressando os elementos da turbina e ainda pode afetar a medição do vento pelo anemômetro, o que pode levar a problemas de segurança, pois o sistema de controle tomará decisões inadequadas com base na velocidade do vento incorreta. As partes móveis também levam a custos de operação e manutenção que devem ser considerados. As turbinas mais modernas possuem um custo que pode variar entre 1,5% a 2% do valor de instalação por ano. Se você comprou uma turbina eólica residencial por R$ 8.000, pode esperar gastar cerca de R$ 120 a R$ 160 por ano para manter sua turbina com manutenção regular, incluindo óleo, graxas e filtros, bem como verificações mecânicas e elétricas necessárias. De novo, as benditas partes móveis. Compare isso com a energia solar, que é essencialmente livre de manutenção, pois não há peças móveis. Falando em valores, o custo de uma pequena turbina eólica para uma casa ou uma pequena empresa varia de R$ 3 a R$ 8.000 por quilowatt instalado. Uma instalação de turbina eólica de 10 kW para uma pequena casa custa entre 50 a 80 mil reais. Comparativamente, a mesma instalação de 10 kW usando painéis solares custa atualmente R$ 25 em média aqui no Brasil. Isso representa uma diferença de R$ 3.000 por quilowatt instalado. Vamos considerar uma instalação teórica em São Paulo, onde iremos instalar uma turbina eólica de potência de 1 kW, que experimentará uma velocidade média do vento de cerca de 4 metros por segundo. Isso significa que essa turbina convencional de 1 kW produzirá uma potência média de cerca de 100 watts. Apenas 10% de sua capacidade nominal nessa velocidade. Em um ano, considerando a velocidade média do vento,
essa turbina produziria cerca de 880 kWh, levando em conta um custo médio de eletricidade da concessionária em torno de R$ 1 por kWh, então essa turbina economizará cerca de R$ 880 em um ano. Se considerarmos que o custo de instalação de uma turbina de 1 kW seria cerca de R$ 5.000, isso resultaria em um período de retorno de aproximadamente 6 anos, sem levar em conta o custo com a manutenção que citei anteriormente. Por outro lado, com uma irradiação média de pico de sol de 5 horas na capital, um sistema de painel solar equivalente de 1 kW produziria 5 kWh por dia e 1.825 kWh em um ano, a um custo médio de R$ 2.500 na instalação. Portanto, esse sistema economizaria R$ 1.825 por ano, e o período de retorno seria cerca de 2 anos. Bem mais atrativo que a eólica, mas o vento ainda é uma das fontes de energia mais verdes que existe, produzindo apenas 4 gramas de CO2 por kWh, o que é um pouco melhor do que a energia solar com suas 6 gramas. Ambos são drasticamente melhores que o gás, com 78 gramas, ou o petróleo, que pode chegar a impressionantes 400 gramas. Essa é uma das razões pelas quais muitas empresas ao redor do mundo vêm trabalhando em projetos e tecnologias inovadoras para tornar as turbinas eólicas mais viáveis nessas pequenas instalações. Uma empresa que fabrica turbinas de eixo vertical, a Icewind, oferece 2 modelos para pré-venda, o CW100 para aplicações residenciais e o RW100 para aplicações industriais. O custo da turbina eólica residencial de 600 watts é de $3.200 nos Estados Unidos, incluindo a estrutura de suporte, mas para o sistema on-grid completo com inversor, pode chegar a custar cerca de $4.150. Um outro equipamento é o moinho de vento Arquimedes, desenvolvido pela empresa holandesa Keytec. Essa turbina consiste em 3 lâminas circulares que são enroladas uma nas outras e depois ampliadas, fazendo com que pareça uma rosa. O aerogerador Arquimedes capta cerca de 35% de toda a energia cinética do vento e é bastante silenciosa, gerando menos de 45 decibéis, e pode gerar eletricidade com ventos a partir de 0,9 metros por segundo, o que é muito baixo se comparado a outros modelos do mercado. Devido à sua forma cônica, essa turbina eólica gira automaticamente para ficar no melhor ângulo, para aproveitar o vento. A empresa está desenvolvendo 2 modelos que podem produzir entre 150 e 1.000 watts, mas ainda está em fase de desenvolvimento. Embora promissores, esses designs ainda não estão à venda. Segundo a empresa, a turbina de 1 kW pode produzir 1.500 kWh em um ano com vento de 5 metros por segundo. Isso seria uma melhoria em relação às instalações existentes hoje disponíveis no mercado. E se você não quiser um ventilador gigante pairando sobre sua cabeça? Você pode querer olhar para algo como a turbina eólica Rigid Blade, que é fabricada pela empresa The Power Collective, com sede nos Estados Unidos. A sua tecnologia aproveita o efeito de concentração do vento eólico que é forçado a viajar sobre a superfície do telhado, formando um ponto de maior velocidade no topo, o que acelera o fluxo de ar através da turbina em cerca de 3 vezes o ângulo de inclinação do telhado instalado. Segundo a empresa, quando colocado em locais com alto fluxo de ar, o Rigid Blade pode produzir até 9 vezes a energia de um aerogerador tradicional de eixo horizontal, e ele atinge sua capacidade total com velocidades de vento de 11 metros por segundo, mas já foi testado com ventos de mais de 40. Pode operar com 100% de desempenho de 0 graus a 45 graus de telhado de forma bidirecional. Suporta condições de ar turbulentas comumente encontradas em ambientes urbanos. É silencioso e livre de vibrações. As pás se autorregulam e o espaçamento entre elas resulta em separação do fluxo e perda de torque em altas velocidades de vento, de modo que o equipamento não requer sistema de frenagem externo ou outros sistemas mecânicos. A capacidade de se proteger durante eventos de vento forte, como tempestades, é uma característica importante. Esse tipo de aerogerador residencial pode produzir uma potência de 2 kW de energia limpa, ou 2,7 kW de pico. Ao longo de um ano, é capaz de produzir 5.000 kWh a 6 metros por segundo de velocidade média de vento, quando instalado em um telhado com inclinação de 40 graus. Embora essa tecnologia seja muito interessante, não conseguimos obter muitas informações sobre preços ou instalações usando essa tecnologia. Mas se você quiser ir além, o design Joe Boucher criou a parede de turbinas eólicas. É construído com 25 pequenos aerogeradores com as pás girando no meio. A parede tem 2,4 metros de altura e 7,6 metros de largura. Pode produzir até 10 kW de potência, mas o projeto pode ser personalizado para cada cliente.
Essas turbinas operam com cerca de 35% de capacidade, que é a média para turbinas eólicas horizontais baseadas em terra. Isso significa que você pode obter cerca de 84 kWh por dia. Embora pareça legal, essa tecnologia ainda está em fase de conceito e provavelmente não produzirá uma grande quantidade de energia em um ambiente urbano. O tamanho dessa turbina também limita sua aplicação. Embora cada uma dessas tecnologias sejam promissoras, alguns desses conceitos ainda não chegaram no mercado para venda. Quando você analisa as perspectivas para o setor de microturbinas eólicas, fica claro que não há muitas perspectivas positivas a curto prazo. O mercado de pequenas turbinas eólicas foi avaliado em 1,4 bilhões de reais em 2020 e deve crescer cerca de 1,4% entre 2022 e 2027, atingindo cerca de 1,6 bilhões. Isso é extremamente pequeno em comparação com o mercado de painéis solares, que foi avaliado em mais de 884 bilhões de reais em 2020 e pode chegar a 1,5 trilhão em 2028, crescendo cerca de 6,9% por ano nesse período. Com tudo isso, parece que adicionar energia eólica para produzir energia para sua casa simplesmente não faz sentido nos dias de hoje, mas depende de seus objetivos e de onde você mora. Se você está construindo uma casa fora da rede elétrica em uma área com muito vento, pode fazer total sentido diversificar sua geração de energia entre solar e eólica. Mas e para o resto de nós? É mais barato e mais fácil adicionar alguns painéis solares extras aos nossos telhados e finalizar nossa produção no fim do dia. A baixa capacidade e altos custos resultam em longos períodos de retorno para os modelos atualmente disponíveis no mercado, o que torna a energia solar a solução mais econômica e de baixa manutenção para pequenas instalações. Alternativas para aumentar a capacidade de potência e estética, como o Rigid Blade, ainda são experimentais. Depois de tudo que discutimos aqui nesse vídeo, a minha conclusão por enquanto ainda é que a energia eólica é uma escolha muito limitada para instalações domésticas, especialmente em comparação com a energia solar, que já se provou ser uma solução muito mais eficaz para residências e comércios. Mas e você? O que você acha dessa tecnologia? Você já tem ou adicionaria turbinas eólicas em sua casa? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E se você tem conhecimento sobre isso, ou se trabalha no setor, compartilhe sua experiência para que possamos aprender mais juntos. E falando nisso, se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir outros vídeos aqui do canal. Se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.